Boa tarde a todos, que a graça e a paz de Jesus esteja com você e toda a sua família. Estamos nessa semana mais uma vez com o programa Palavra da Cruz e nessa semana nós vamos abordar um tema que eu entendo como um tema muito importante na vida do ser humano. Nós vamos falar sobre família. Eu creio e a Bíblia nos mostra também que a família é o maior projeto de Deus para o homem na terra. E hoje a família está sendo atacada de diversas formas, mas Deus nunca mudou. A família é o maior projeto de Deus para o homem. E quando nós olhamos a palavra de Deus, nós lemos isso de uma maneira muito clara, porque Deus, no primeiro livro da Bíblia, Gênesis, no primeiro capítulo do primeiro livro, que é no capítulo 1, no versículo 26, ele diz o seguinte: disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre os animais selvagens e sobre todo animal rastejante que se arrasta sobre a terra. E Deus criou o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então Deus os abençoou e disse: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que rastejam sobre a terra. Então aqui fica bem claro que a família é projeto de Deus, porque foi Deus, o próprio Deus, que a instituiu. A família, ela não tem a sua origem através de um projeto humano. A família, ela nasceu através de um projeto divino. Então, qualquer ideologia que diga que a família é uma instituição ultrapassada, antiquada, ela é errada, ela não é verdadeira. E o propósito de Deus para mim, para você, ele continua o mesmo, porque Deus não muda. O propósito de Deus para a família não mudou. Por quê? Porque Deus não muda, Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, Ele é o mesmo eternamente. Hoje, infelizmente, nós estamos vivendo dias em que os valores familiares estão sendo invertidos. Aquilo que é correto está se tornando sinônimo de inadequado. Então, enquanto aquilo que é errado está sendo cada vez mais admirado como padrão a ser seguido por uma sociedade que tenta a cada dia deturpar a palavra de Deus. Meus queridos amigos que nos assistem, Deus tem um projeto que nunca mudou para a sua casa. Ele quer, o desejo dele é que a sua casa seja um pedaço do céu aqui na terra. As verdades bíblicas da família, elas são irrevogáveis e elas permanecem válidas independente do comportamento pecaminoso do homem. A família é um projeto, é o projeto de Deus e sempre será o projeto de Deus para o homem na terra. Quando Deus criou, e nós lemos aqui com bastante clareza, Ele uniu o homem e a mulher para terem e formarem uma família e tivessem filhos que fossem imagem e semelhança do próprio Deus. E quando nós olhamos a Bíblia no decorrer da trajetória dela, ela não deixa qualquer dúvida de que a família é o projeto de Deus. A Bíblia revela que Deus criou o homem e logo lhe deu a mulher como
companheira. A Escritura ela afirma que Deus declarou, né, Gênesis capítulo 2, versículo 15, essa foi a primeira coisa que Deus disse que não era bom. Quando você lê o capítulo 1, você vai ver que tudo que Deus criou é bom. Fez isso, isso é bom. Fez aquilo e aquilo era bom. Mas em Gênesis capítulo 2, versículo 18, diz assim: disse Deus, não é bom que o homem esteja só. Eu lhe farei uma ajudadora que lhe seja adequada. Então a Escritura, a palavra de Deus, ela afirma, Deus declarando que não era bom que o homem estivesse só e por isso ele preparou uma auxiliadora. E é interessante que na continuação do versículo ali 27, 28, né, nós vemos Deus, depois de ter criado o homem, depois de ter criado a mulher, Deus uniu o casal, os abençoando para que fossem férteis e se multiplicassem sobre a terra. Portanto, a unidade familiar nasce a partir do casamento. E Deus, em Gênesis capítulo 2, versículo 24, ele diz: por isso, e é por causa disso, que o homem deixará o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher e os dois serão uma só carne. Que maravilha! Então eu quero dizer para você, a sua família é projeto de Deus e Deus deixou para você, para mim, para nós, o manual para nós vivermos em família conforme Ele quer que assim façamos. Por quê? Porque a criação do homem fazia parte de um plano eterno que estava no coração de Deus antes da criação do mundo. Deus queria uma família de muitos filhos à sua imagem, conforme a sua semelhança. Lá em Romanos, no capítulo 8, né, se você tiver com a sua Bíblia aí, abra a sua Bíblia, Romanos, capítulo 8, no versículo 28 e 29, ele diz assim: sabemos que Deus faz com que todas as coisas concorram para o bem daqueles que o amam, dos que são chamados segundo o seu propósito, pois os que conheceu por antecipação, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele, o Filho, seja o primogênito entre os irmãos. Então, Deus, quando criou o homem, Ele criou com esse objetivo, para que eu e você pudéssemos ser a imagem e semelhança de Deus. Então, a partir da união do homem com a sua mulher, a terra se encheria de filhos à imagem e semelhança de Deus. O homem e a mulher seriam cooperadores de Deus na formação de sua grande e eterna família. Assim, o próprio Deus foi quem instituiu a família sobre a base do casamento, onde o homem e a mulher se unem, tornando-se uma só carne para que vivam juntos em plena comunhão. E nós vamos ver isso sendo repetido, né, em várias partes, em vários momentos da Bíblia, tanto no Velho como no Novo Testamento, né? O Antigo Testamento aparece a família como sendo o projeto de Deus e bênção para o homem. O livro de Provérbios, por exemplo, traz várias passagens que destacam a família como uma dádiva do Senhor. Provérbios 18, 22, né? Se você está com a sua Bíblia aí, eu gosto sempre de olhar a Bíblia. Provérbios capítulo 18, versículo 22 diz: quem encontra uma esposa acha quem lhe traz felicidade e alcança o favor
de Deus. Em Provérbios 31, nós lemos a respeito da mulher virtuosa. Quando a gente lê lá em Efésios capítulo 5, a partir do verso 18, nós também vamos ver ali, né, a respeito das responsabilidades, compromissos, direitos do marido e da esposa. Então, portanto, meus irmãos, a família é projeto de Deus e a sua importância é tão grande que a família terrena, ela prefigura a família celestial que durará para sempre. E eu queria terminar essa nossa primeira fala, que nessa semana nós vamos falar várias coisas com relação à família. Quero fazer uma pergunta para você. Para que existe a família? A palavra de Deus responde com clareza essa pergunta. Lá em Romanos capítulo 11, versículo 36 diz: porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Então, Deus criou a família. Então, a família, ou seja, a sua família, a minha família, as nossas famílias, elas são para a glória de Deus. Meu querido irmão, minha querida irmã, o seu lar precisa refletir a glória de Deus através da sua vida. E durante essa semana, nós vamos continuar falando sobre os valores e princípios estabelecidos por Deus para a sua família. Que Deus abençoe você. Eu aguardo você amanhã para juntos estarmos abordando mais um tema relacionado à família, o projeto de Deus para o homem na terra. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.